Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife, em Pernambuco, estimando que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Acolhendo sugestão da mentora Glorinha, eu lhes proponho que hoje examinemos a resposta da questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando o codificador Allan Kardec perguntou às venerandas entidades espirituais: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam de forma simples e objetiva: vede Jesus. Permitam-me aqui recorrer ao confrade Andrei Moreira, no prefácio da obra Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, fazendo referência a esta pergunta de Kardec. Diz-nos Andrei, abre aspas, a pergunta de Allan Kardec aos espíritos, no contexto do estudo do conhecimento das leis naturais de Deus, é significativa. Espíritos que somos, inteligências menores individualizadas, a partir da vontade criadora da suprema inteligência do universo, Deus, necessitamos de referenciais e modelos que nos ensinem o caminho de encontro e revelação do divino em nós. A resposta dos benfeitores espirituais, orientadores da codificação espírita, é ainda mais relevante. Vede Jesus. Na tradução ao português, a resposta a esta pergunta foi apresentada apenas como Jesus. No entanto, a resposta do original francês, Voyez Jesus, vede Jesus, é ainda mais profunda. Fecha aspas. Precisamos reconhecer que ver é verbo que indica ação, movimento, iniciativa. Se apenas consideramos Jesus como a resposta, poderia parecer que o Espiritismo faz coro aos movimentos que indicam Jesus como um Salvador que nos deve guiar e ao qual devemos adorar, reconhecendo-o em nossa intimidade como nosso intermediário junto a Deus. Ver indica reconhecer.
perceber, pois ver é muito mais do que o fenômeno biológico de enxergar. Ver é dar sentido e significado. Enxerga quem tem a retina íntegra, que capta os impulsos luminosos que os transformam em potenciais de ação que percorrem o nervo óptico até o córtex occipital, onde então são interpretados. Entretanto, só vê quem dá sentido particular e coletivo profundo ao que é enxergado, conferindo-lhe um valor próprio e um movimento interior. De posse da diferença entre ver e enxergar, relacionado com a resposta dos espíritos a Kardec, lá na questão 625, cabe-nos uma pergunta. Quem é Jesus? Observemos que o tempo do verbo nesta indagação é indicativo do presente. Quem é? E não quem foi, como seria normal de perguntar sem se referindo a alguém que já não estivesse mais entre nós. Quem foi Pedro Álvares Cabral? Isso se deve por uma razão pura e simples, contida numa fala de Jesus aos seus discípulos e que está registrada no versículo 20 do capítulo 28 do Evangelho de Mateus. O que disse Jesus aos seus discípulos? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma frase pequena, mas com grandes simbologias. Por exemplo, ensinando-vos traduz a vocação pedagógica do verdadeiro mestre, que foi o que Jesus o tempo todo fez com os seus discípulos e seguidores. Guardar. Guardar nesse contexto indica a responsabilidade de cada um de nós. E normalmente nós guardamos tudo que tem valor. Então é preciso atribuir valor aos ensinamentos de Jesus para guardá-los, não no sentido exclusivamente de protegê-los, mas guardá-los para deles fazer uso. Todas as coisas significa dizer que não há regime de exceção. Tudo, todas. Que eu vos tenho mandado indica a autoridade amorosa de Jesus. O mandar de Jesus é diferente do mandar humano. Eu estou convosco todos os dias. Nestas palavras, Jesus chama nossa atenção para a cegueira que ainda nos domina. Jesus está presente em cada um dos nossos irmãos. Até a consumação dos séculos é o final da sentença. Ora, até a consumação dos séculos revela uma grande esperança. Esperança do verdadeiro amigo que não nos abandona, que estará permanentemente conosco. Mas você pode perguntar, e quando os séculos se consumarão? Ninguém sabe. Nem mesmo Jesus sabia. Quando se pergunta quem é Jesus,
A melhor resposta que conheço foi dada pelo confrade espírita, compositor e cantor Carlinhos Conceição, numa música que tem esse título, Quem é Jesus? Carlinhos diz: quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral. Servo e Senhor Consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Então, de forma simples e objetiva, Carlinhos define bem quem é Jesus para nós. Este intermediário de Deus na nossa vida. Irmão sideral porque o nosso irmão interplanetário é um irmão universal, cuja grande missão sempre foi consolar todos aqueles que sofrem, esclarecer todas as dúvidas, balsamizar todas as dores, enxugar todas as lágrimas. E que nos foi dado por Deus, nos foi enviado por Deus como uma prova absolutamente extraordinária do amor de Deus, enquanto Pai, por todos nós, enquanto filhos. Mas por que Jesus é modelo? Já que ele é modelo e guia. Se eu lhes perguntasse para que serve o modelo, muito provavelmente todos responderiam para ser imitado, do que está certo. Mas começa aqui o grande drama e desafio dos cristãos: imitar Jesus. Sim, porque imitar é fazer igual, é fazer do mesmo modo, com a mesma intensidade, com o mesmo entusiasmo. E vejam que nós imitamos tantas coisas, tantos comportamentos, mas ainda temos dificuldade de imitar Jesus, especialmente nas horas difíceis. Já nos advertia o confrade Valdenir Cunha, lá no ano de 2012, dizendo: tudo o que deliberamos fazer de diferente dessa valiosa observação, imitar Jesus, por certo nos colocará na contramão da lógica e da razão, e por consequência nos trará o reflexo da desobediência e da indisciplina em forma de reveses, dores e decepções. Perfeita a observação do Valdenir. Todas as vezes que nós vamos na contramão das leis divinas, somos alcançados pelos reveses, pelas dores, pelos sofrimentos, pelas decepções. Então nós percebemos que é algo que nós mesmos produzimos. Agora, há um elemento singular nesta questão da imitação. Porque imitar Jesus depende do nosso livre-arbítrio, da nossa capacidade e vontade de escolher. Nós queremos, de fato, escolher Jesus? Porque muitas vezes nós somos convenientes, fazemos escolhas por conveniência em relação às coisas divinas. Por isso que o Valdenir faz uma advertência interessante. Ele diz: contrariar as profundas e sábias lições de Jesus é incontestavelmente uma forma de semear espinhos que nos proporcionarão colheitas fartas de arranhões e sofrimentos. Perfeito. É exatamente isso que nós colhemos com a nossa impaciência, com o nosso desamor, com a nossa pressa, com a nossa imprudência.
no lar, no trabalho, na vida social, na casa espírita. Parece que tem sido assim na existência de quase todos nós. Contrariamos a lei divina e quando a desdita nos visita, achamos que é azar, que é praga de alguém, que é trabalho feito, e por aí vai. Nunca reconhecemos que o verdadeiro construtor dessa infelicidade somos nós mesmos. Existe uma obra chamada Cairbar Responde, em que o espírito Cairbar Schutel, a esse respeito, oferece uma preciosa lição, dizendo: trabalhadores do bem e da caridade, todos devem lembrar-se de que Jesus Cristo é o nosso Mestre, condutor dos nossos destinos, o patrono de todos os nossos trabalhos e dos que nós perdemos e afastamos do cristianismo. E estamos voltando agora, através da doutrina espírita, com uma tarefa bem clara aos olhos de Jesus, que é a de retornar ao ensino inicial que ele nos deu e ajudar, numa segunda etapa, a todos os outros que se afastaram ou que não entenderam o cristianismo a voltar para ele através do conhecimento doutrinário. Conforme sabemos, a doutrina espírita clarifica os ensinamentos de Jesus. Por isso, devemos dedicar nosso tempo ao estudo desta doutrina, a espírita, para que um dia cheguemos à doutrina maior de todas, a de Jesus, a lei do amor. Olha que interessante. Então, Cairbar está chamando a nossa atenção de que muitos de nós se perderam na estrada e se afastaram do cristianismo. E agora, entre aqueles que se tornaram espíritas, aparece a oportunidade de retornar ao verdadeiro caminho. Agora, para isso, nós temos que empenhar-nos, não apenas no estudo, mas, acima de tudo, na aplicação de todos esses conhecimentos que haveremos de auferir no estudo do Evangelho de Jesus. Mas você pode também perguntar: como imitar Jesus no nosso dia a dia? Como fazer? Na minha lida diária, nos diferentes momentos da minha existência diariamente. Às vezes nós ficamos até na dúvida e com um sentimento de menos-valia se podemos de fato imitar Jesus. E eu digo, claro que sim. Vai ser fácil? Não. É possível? Sim. Não é fácil imitar Jesus, principalmente na hora das dificuldades. Vamos começar então pelo maior e melhor cenário de aprendizagem que a existência nos oferece, que é a família. Começar recordando uma frase célebre de Chico Xavier: a reencarnação não erra de endereço. Então nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para fazer a coisa certa. Esse é o grande objetivo de nós termos reencarnado na família em que estamos. Nesse aglomerado de espíritos, reunidos por absoluta necessidade de evolução, estão diferentes tipos de criaturas, não apenas no físico, mas também nas emoções, nos sentimentos, na própria gradação da evolução espiritual, em que pese na família guardarmos
os traços fisionômicos de pai e mãe, de avós. Ainda assim, são todos espíritos diferentes que estão vestindo aqueles corpos naquela família. É possível que aconteçam dissensões, brigas, dificuldades. Sim, isso pode acontecer. Numas famílias acontece mais, noutras famílias acontece menos, mas pode acontecer. E nessa hora, como é que nós devemos imitar Jesus? Precisamos fazer uma autocrítica no sentido de identificar que no estágio em que nós estamos atualmente vivendo na existência, ninguém consegue se relacionar com outras pessoas sem causar algum tipo de mágoa ou ressentimento, nem tampouco de ser magoado. Isso é algo que vai acontecer. O Chico dizia que ele preferia muito mais vezes ser ofendido do que ser o ofensor. Porque ele tinha noção exata da importância e do mal que se causa a alguém e a si mesmo quando se é o ofensor. Agora, para ser o ofendido, aí é preciso ter uma estrutura psíquica e espiritual de porte para suportar esta dificuldade. Quando nós somos magoados, ofendidos, como devemos agir imitando Jesus? Quando eu me fiz essa pergunta, e confesso que fiquei alguns minutinhos a pensar nela, eu me lembrei da música do Padre Zezinho. É uma música famosa, aquela que diz assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir. A pureza infantil. A pureza infantil. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. O início do senso da responsabilidade, já naquele pequeno infante. E perguntou no meio do sorriso: o que é preciso para ser feliz? Olha que pergunta a criança fez: o que é preciso para ser feliz? Mas a resposta foi objetiva: amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. Claro que tudo isso vai ter alguma consequência. Que consequência é essa? E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Dormiria em paz com a própria consciência. Então vê lá, amar, sonhar, pensar, viver, sentir, sorrir, tudo do mesmo jeitinho que Jesus fazia. É fácil? Não. É possível? Sim. Depende de quê? Vontade, força de vontade, determinação. Na família a gente passa por isso muito. Passamos por muitas situações em que, mais do que nunca, devemos imitar Jesus. Mas vamos a um segundo cenário que nós podemos utilizar para treinar os nossos princípios ou valores crísticos. O ambiente de trabalho. Muitas vezes esse ambiente é permeado de inveja, futricas, exigências descabidas, falsidade. Isso tudo transforma um ambiente
de trabalho num laboratório perfeito para o exercício do que eu chamo virtudes crísticas. Lembremos-nos que Jesus, num colegiado de apenas 12 criaturas, precisava manter-se sereno ante aquelas 12 cabecinhas completamente diferentes umas das outras. Ali também tinha ciúme, tinha inveja, tinham maus pensamentos, vez por outra. Mas Jesus conhecia todos eles, muito antes de os encontrar. Ele não queria ter discípulos passivos, encantados ou deslumbrados. Não, ele queria pessoas ativas. Por isso ele sempre buscou tocar o sentimento, juntamente com o apelo para que a criatura raciocinasse, a fim de saber, de compreender por que deveria agir desse ou daquele modo. Jesus sempre, quando presenciava alguma coisa dos discípulos, ou quando era perguntado sobre alguma coisa pelos discípulos, muitas vezes ele respondeu perguntando. Jesus procurava sempre ver o lado melhor das pessoas e das coisas. Há um fato interessante, que certa vez, voltando de Cafarnaum, eles passam por um lugar que tem um cachorro morto há alguns dias, exalando mau cheiro, já em plena decomposição. E os discípulos todos em coro reclamam do mau cheiro, daquela coisa horrorosa, o aspecto feio, aquele animal todo espedaçado, cheio de moscas. E de repente todos param e olham para Jesus, esperando o que Jesus iria dizer daquela cena. E o que é que Jesus diz? Vejam que dentes lindos. Olha que interessante. Aquele cenário trágico, né? De um animal em decomposição, o olhar de Jesus é para a beleza da dentadura do cão. No seu trabalho educativo do espírito humano, nós precisamos reconhecer que Jesus sempre demonstrou a importância do bom relacionamento com o próximo como um caminho para Deus. Por isso que o apóstolo João registrou lá no seu Evangelho, capítulo 4, versículo 20, pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Uma chamada de atenção gloriosa. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, você, eu, nós vemos o nosso irmão. Se nós não conseguimos amar a ele que estamos vendo, como é que vamos amar a Deus que ainda ninguém viu? Vamos ao terceiro cenário para que nós possamos imitar Jesus. A vida em sociedade. Eu prefiro dizer em sociedade, porque se dissesse vida social, poderia passar a ideia da vida dos compromissos sociais, tais como festas, jantares, badalações e por aí afora. Vamos falar de vida em sociedade. A vida em sociedade é um desafio interminável. Na vida em sociedade, nós somos testados a todo instante. Dos ensinos de Jesus,
Depreende-se que, objetivando a construção de uma saudável vida social, nosso mestre deseja que aprendamos a compreender as pessoas como elas são, despidos do egoísmo, do preconceito, das exclusividades, pois que, de nossa parte, também temos necessidade de que nos entendam como somos, tal como somos. E neste aspecto, tanto quanto o conhecimento das leis divinas, do Evangelho de Jesus, a paciência se nos apresenta como um elemento essencial nesta vivência social. Sim, nós precisamos ser muito pacientes na vida em sociedade. Quantas vezes a gente se impacienta no trânsito, na fila do supermercado? Nós não temos ainda capacidade de esperar. Nós queremos tudo para ontem. Vamos lembrar que Jesus ensinou que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E o que ele queria dizer com isto? Queria dizer que os mais fortes precisam amparar os mais fracos. Que os poderosos precisam socorrer aqueles que são menos influentes. Que os ricos não podem nem devem ignorar os que vivem na pobreza. Amar ao próximo é isso. Amar ao próximo não é dar bom dia com um sorriso nos lábios apenas. Por isso que Jesus disse: faze aos outros o que desejam que te façam. Faze aos outros o que desejas, melhor dizendo, o que te façam. Jesus nos pede que estendamos as mãos para todos aqueles que vivem em situação de penúria, pobreza extrema, aliviando-lhes os padecimentos e torturas, até por uma razão simples e lógica. Ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje, nós estamos na condição de poder ajudar. Amanhã, nós podemos estar na condição de precisar sermos ajudados. Jesus propõe que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, numa lição de humildade e simplicidade absolutamente extraordinárias. Ao mesmo tempo em que ele condena o orgulho. Porque pelo orgulho, muitas vezes, nós pensamos que somos melhores que os outros. É tão comum ver um pai ou uma mãe dizer que está orgulhoso porque seu filho passou no vestibular. Eu tenho sempre recomendado que nós devemos dizer que estamos felizes. Porque quando a gente diz que está orgulhoso, a gente está considerando que o nosso filho é melhor que os outros. E não é. Jesus faz um anúncio absolutamente fantástico, quando diz que todas as vezes que nós socorremos os pequeninos, de qualquer ordem, é a Ele que nós estamos socorrendo. É a Ele que nós estamos servindo. E que grande será a alegria de Jesus quando perceber que o bem está sendo espalhado em todas as direções e que o mal está sendo sufocado pelos nossos esforços. Uma palavra amiga, um abraço fraterno, um olhar compreensivo,
Coisas simples com as quais nós podemos semear o bem. Frear o ímpeto de uma resposta diante de uma acusação que nós julgamos indevida. É sufocar o mal. Nós estamos prontos para dar resposta, mas contamos até 10 ou até 1000 e sufocamos aquela palavra que viria em resposta grosseira, agressiva, por mais que seja uma injustiça o que nós estejamos a ouvir. Então, são exemplos claros de como nós podemos considerar Jesus nosso modelo e imitá-lo. Mas vem uma pergunta: quando Jesus é guia? Lembremos que Jesus recebeu de Deus a incumbência de guiar a humanidade na sua evolução. E até hoje ele continua apontando o caminho, dirigindo a humanidade até que essa humanidade se aperfeiçoe. Esta é a grande responsabilidade que Jesus assumiu para com a humanidade. O que nós podemos entender como guia? Basicamente, guia é aquele que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. Vamos por aqui, vamos por ali, por aqui é melhor, por ali é pior. E Jesus sempre foi um guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros, alertando-nos sobre todas as trilhas incertas e perigosas. A sua existência entre nós foi isso, mostrar caminhos seguros, alertar-nos para com o perigo dos atalhos, que muitas vezes nós insistimos em fazer. Jesus estava sendo guia quando ele disse: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Olha que lição extraordinária. Sim, porque entre eles, os discípulos, os apóstolos, havia aquele sentimento, né, de quem era o mais querido, o mais próximo, o maior, o melhor. Jesus, ao perceber nas entrelinhas essa inquietação, ele deu logo a orientação certa e segura. Olha, quem quiser ser maior entre vocês, que seja o servo de todos. Ou seja, sirva para adquirir junto aos céus, junto a Deus, a grandeza dos seus atos. Ele apontava a grandeza, o caminho da grandeza do Espírito. A grandeza de quem serve. Observemos que, ao recitar as bem-aventuranças, Jesus deixava claro quais as consequências de quem tomasse o caminho da misericórdia, do pacifismo, da pureza de coração, da brandura, da aflição. Porque ele dizia: bem-aventurado aqueles que, em seguida, ele dava o sentido da compensação. Na obra Gênesis, lá no item 26 do capítulo 17, Allan Kardec, sobre essa questão de Jesus ser o guia da humanidade, ele diz algo muito interessante. Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem. Objetivo único: nos encaminhar para o bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Então, todas as condições nos são oferecidas. Mas você pode dizer: ah, Nelson, mas eu sou uma pessoa tão doente, com tantas dificuldades. É uma condição para você melhorar, para você evoluir no conhecimento, na sua moralidade,
que você pare de reclamar, para que você aceite os reveses da vida, sabendo que eles são uma conquista sua, que não há nenhum plano divino para lhe prejudicar, para lhe punir, muito pelo contrário, você está recebendo uma oportunidade, nós estamos recebendo uma oportunidade nas dificuldades que atravessamos. Mas o Kardec diz mais. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, doutrina de Jesus, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Então, a doutrina de Jesus é exatamente baseada naquilo que Deus pensa, naquilo que Deus diz, naquilo que Deus fez, sob a forma das leis divinas. Por isso foi que ele disse, Jesus, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Olha que interessante. É uma fala de Jesus. Não me lembro qual dos evangelhos está essa fala. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. No sentido de que, olha, eu estou te dando a oportunidade, eu estou te dando condições para você melhorar. Ah, você não quer, vai sofrer. Conclusivamente, eu queria dizer para os queridos amigos que a vinda de Jesus, naquele momento, naquela hora certa, mostra que a humanidade já estava em condição de receber os ensinamentos superiores. Jesus já tinha criado o nosso planeta, organizado toda a estrutura de organização da Terra, do planeta Terra, mas depois precisou voltar de novo, porque as coisas não andavam bem. E olha que foram muitos milhões de anos. Mas a humanidade terrena foi gradativamente progredindo. Chegou um determinado momento em que, pese o progresso está muito lento, ele resolveu vir. Aí o Emmanuel diz, começava lá no capítulo 12 da obra Caminho da Luz, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Que código é esse? O Evangelho de Jesus. A sua passagem de poucos anos entre nós é o grande código de fraternidade e de amor. Diferentemente dos valores que nós humanamente utilizamos, a força de Jesus, os valores de Jesus eram o amor, a bondade, a humildade, a paciência, a tolerância e a fé absoluta no poder supremo. Essa sempre foi a força extraordinária de Jesus. Por isso que ele deve sempre ser o nosso modelo e o nosso guia. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.